Existe um momento na vida de todo brasileiro que viveu aquele dia em que a memória para. Não importa o que estava fazendo, não importa onde estava, não importa se estava num bar lotado, numa praça pública com milhares de pessoas ou sozinho na frente da televisão em casa. Quando alguém menciona o 7-1, o tempo volta, os sons voltam e a dor volta junto. 8 de julho de 2014 é uma data que entrou para sempre na história do Brasil, não apenas do futebol brasileiro, do Brasil. Porque naquele dia, em menos de 45 minutos, algo quebrou dentro do país que vai muito além de um resultado esportivo. Algo que os brasileiros ainda estão tentando entender e reconstruir mais de uma década depois. Mas, para entender completamente o que aconteceu naquele dia, é preciso voltar. Não apenas alguns dias. É preciso voltar anos. Porque o 7-1 não começou no dia 8 de julho de 2014. Começou muito antes. E quando você entender isso, vai perceber que o resultado não foi apenas um acidente ou uma fatalidade. Foi a consequência de escolhas, de omissões e de um futebol que havia parado de se renovar quando o mundo ao redor não parou. Vamos começar pelo começo de verdade. O Brasil havia conquistado o direito de sediar a Copa do Mundo de 2014 em outubro de 2007. A notícia foi recebida com euforia. Após 64 anos, o país que havia inventado o futebol mais bonito do mundo voltaria a receber o torneio mais importante do planeta. E havia algo muito específico nessa euforia que ia além da festa. Havia a sensação de que aquela seria a Copa da Redenção. A Copa que fecharia de uma vez por todas a ferida do Maracanazo de 1950, quando o Uruguai havia destruído o sonho brasileiro dentro do próprio Maracanã com um gol de Giglia nos últimos minutos. Durante 7 anos, o Brasil inteiro construiu essa narrativa. A Copa em casa seria diferente. A torcida faria diferença. O hexacampeonato seria conquistado diante do próprio povo. E o jogador destinado a ser o herói dessa história tinha um nome: Neymar da Silva Santos Júnior. Neymar havia chegado aos 22 anos como o melhor jogador brasileiro da sua geração. Rápido, criativo, com uma habilidade técnica que fazia lembrar os grandes craques do passado. Havia saído do Santos para o Barcelona e estava se consolidando como um dos melhores do mundo. E carregava nas costas o peso de um país inteiro que precisava que ele fosse grande justamente ali, justamente naquele momento. Nos primeiros jogos da Copa, Neymar correspondeu. Marcou gols importantes. Liderou o time em momentos difíceis. Tornou-se o artilheiro da seleção no torneio. E o Brasil foi avançando, às vezes jogando bem, às vezes sofrendo, mas avançando. Até o dia 4 de julho de 2014, quartas de final. Brasil e Colômbia no Estádio Castelão, em Fortaleza. O Brasil vence por 2-1 e avança para as semifinais. Mas aos 76 minutos do segundo tempo, Juan Camilo Zúñiga salta e coloca o joelho com força nas costas de Neymar. O camisa 10 cai imediatamente. Não consegue se levantar. É carregado em uma maca com os olhos fechados e o rosto contorcido de dor.
enquanto seus companheiros se aproximam com expressões de desespero. O diagnóstico confirmado horas depois mudaria tudo: fratura na terceira vértebra lombar. Neymar estava fora da Copa do Mundo. Naquele momento, o Brasil perdeu mais do que o seu melhor jogador. Perdeu a espinha dorsal emocional de todo o torneio. O jogador para quem a torcida olhava quando precisava acreditar. O jogador que transformava pressão em energia. O jogador que havia carregado o peso de 64 anos de espera com uma leveza que nenhum outro conseguiria ter. Mas isso não é a parte mais importante da história. 2 dias depois da eliminação de Neymar, uma segunda notícia chegou para tornar tudo ainda mais difícil. Thiago Silva, o capitão da seleção e o defensor mais experiente e mais respeitado do elenco, estava suspenso para a semifinal por acúmulo de cartões amarelos. O Brasil chegaria para o jogo mais importante da Copa do Mundo sem o seu melhor atacante e sem o seu melhor defensor ao mesmo tempo. Luiz Felipe Scolari, o treinador, apareceu nas entrevistas tentando transmitir calma. Dizia que o grupo tinha qualidade suficiente para superar as ausências, que outros jogadores estavam prontos para assumir responsabilidades maiores, que o futebol era coletivo e que nenhum time dependia de apenas 2 jogadores. Mas dentro do vestiário, a realidade era diferente. Relatos que vieram à tona nos anos seguintes, em livros, documentários e entrevistas de jogadores que estavam lá, descrevem um grupo que havia perdido a sua bússola emocional. Sem Neymar, ninguém sabia exatamente quem deveria assumir a liderança criativa do time. Sem Thiago Silva, a defesa perdia não apenas qualidade técnica, mas a voz que organizava todos os outros. E o peso de jogar em casa, diante da própria torcida, numa semifinal de Copa do Mundo, sem os 2 jogadores mais importantes do elenco, era um peso que poucos times no mundo conseguiriam carregar. Do outro lado, a Alemanha. A seleção alemã de 2014 era o resultado de mais de uma década de reconstrução planejada. Após uma Copa do Mundo de 2002, onde haviam chegado à final sem jogar um futebol convincente, os alemães decidiram reformular completamente o seu futebol desde a base. Investiram em centros de formação. Desenvolveram uma geração de jogadores tecnicamente refinados e taticamente inteligentes. E quando Joachim Löw assumiu o comando da seleção, encontrou o material humano para construir algo que ia além de um time de talentos individuais. Era um coletivo, um organismo. Cada jogador sabia exatamente o que fazer em cada situação. Müller, Klose, Kroos, Özil, Neuer, Lahm. Todos peças de uma máquina que funcionava com uma precisão que o futebol moderno raramente vê, e naquele 8 de julho, essa máquina encontrou um adversário que estava emocionalmente partido antes mesmo de o árbitro apitar o início do jogo, 16 horas e 30 minutos do dia 8 de julho de 2014. O estádio Governador Magalhães Pinto, em Belo Horizonte, está com 69 mil pessoas. A torcida canta, as faixas verdes e amarelas se agitam. Do lado de fora do estádio, milhões de brasileiros estão em praças,
bares e casas em todo o país, em frente a telas de todos os tamanhos. E centenas de milhões de pessoas ao redor do mundo estão assistindo ao que deveria ser a semifinal mais emocionante da Copa do Mundo. Os primeiros 11 minutos foram normais. O Brasil tentava se organizar. A Alemanha pressionava com paciência, sem se apressar. A torcida cantava e tentava criar a atmosfera que havia levado o time até ali. E então, aos 11 minutos, aconteceu o primeiro. Thomas Müller aproveitou uma falha na marcação em uma cobrança de escanteio e cabeceou com precisão para o fundo da rede. 1-0, Alemanha O. Estádio ficou em silêncio por alguns segundos. A torcida se recuperou, começou a cantar de novo. Um gol era administrável. O Brasil havia virado jogos antes. Havia tempo de sobra que a torcida não sabia. O que ninguém sabia naquele momento é que o jogo já havia terminado. Não no placar. Na cabeça dos jogadores brasileiros, aos 23 minutos, a Alemanha construiu uma jogada de velocidade pela direita. A bola chegou para Miroslav Klose dentro da área. Um toque, finalização precisa. 2-0. E Klose, com aquele gol, tornava-se o maior artilheiro da história das Copas do Mundo, superando com uma ironia cruel o brasileiro Ronaldo Fenômeno, que havia conquistado aquele recorde 12 anos antes, justamente contra a Alemanha. A torcida no estádio começou a sentir algo que não conseguia nomear. Não era apenas preocupação com o resultado. Era uma sensação diferente, mais profunda, como se algo estivesse prestes a acontecer que ia além do futebol. Aos 26 minutos, Toni Kroos recebeu a bola no meio-campo, conduziu por alguns metros e chutou com uma precisão que não deixou nenhuma chance para o goleiro Júlio César. 3-0. A torcida ficou em silêncio. 3 minutos depois, aos 29 minutos, Toni Kroos marcou de novo. 4-0, 18 minutos. 4 gols. Em 18 minutos, o Brasil havia tomado 4 gols dentro do próprio estádio, diante da própria torcida, numa semifinal de Copa do Mundo. As câmeras de televisão começaram a mostrar o que acontecia nas arquibancadas. E esse foi o momento em que o mundo inteiro percebeu que algo histórico estava acontecendo. Não histórico no sentido de glorioso. Histórico no sentido de impossível. Torcedores choravam abertamente sem conseguir parar. Outros tinham as mãos na cabeça, olhando para o campo como se os olhos não conseguissem transmitir ao cérebro o que estavam vendo. Uma mulher de meia idade com a camisa verde e amarela escondia o rosto entre as mãos. Um homem mais velho, que provavelmente havia visto o Brasil ganhar Copas do Mundo, olhava para o placar com uma expressão que misturava incredulidade, dor e algo que se parecia muito com vergonha. Mas o jogo não havia terminado. Aos 34 minutos, a Alemanha construiu mais uma jogada coletiva de uma fluidez quase ofensiva para um time que já vencia por 4-0. Sami Khedira apareceu no momento certo e completou o movimento. 5-0. No primeiro tempo, o árbitro apitou o intervalo e o Brasil foi para o vestiário com um placar que parecia pertencer a outro jogo, a outro país, a outro universo possível.
O que aconteceu naquele vestiário durante os 15 minutos do intervalo nunca foi completamente revelado. Mas os jogadores que falaram sobre aquele momento nos anos seguintes descrevem cenas que são difíceis de imaginar vindo de uma seleção nacional num jogo oficial. Havia jogadores chorando, havia silêncio, havia uma paralisia emocional que Scolari tentou quebrar com palavras, mas que as palavras sozinhas não tinham como resolver. Porque aquilo que havia acontecido nos primeiros 45 minutos não era apenas um problema tático ou físico, era um colapso psicológico. E colapsos psicológicos desse tamanho não se resolvem num intervalo de 15 minutos. No segundo tempo, a Alemanha diminuiu o ritmo. Não por misericórdia, mas porque o jogo já estava decidido e os alemães eram profissionais demais para se expor desnecessariamente. Mesmo assim, André Schürrle entrou no segundo tempo e marcou mais 2 gols. O Brasil descontou com um gol de Oscar nos minutos finais, em um gol que não mudou absolutamente nada e que a torcida recebeu em silêncio 7-1, o resultado final que nenhum brasileiro havia imaginado ser possível. O resultado que parou o país. Nas ruas do Brasil, as cenas foram de uma intensidade que o futebol raramente consegue provocar. Em São Paulo, no Rio de Janeiro, em Salvador, em Recife, em cidades pequenas do interior que haviam montado telões nas praças para a torcida assistir juntos, os registros mostram pessoas que simplesmente não conseguiam aceitar o que havia acontecido. Havia choro, havia raiva, havia um silêncio pesado que tomou conta de lugares que minutos antes eram barulhentos e cheios de vida. Algumas horas depois do jogo, Luiz Felipe Scolari enfrentou a imprensa. Estava visivelmente destruído. Assumiu a responsabilidade pelo resultado de uma forma que poucos técnicos teriam coragem de fazer. Disse que havia errado. Disse que o time não havia conseguido superar a ausência de Neymar emocionalmente. Disse que a pressão havia sido grande demais para um grupo que não havia sido preparado para lidar com ela daquela forma. Foi uma das raras ocasiões em que um treinador da seleção brasileira olhou diretamente para os erros sem tentar escondê-los atrás de desculpas. Mas existe algo que vai além do resultado, além das análises táticas e além dos erros de Scolari. Algo que a maioria das análises sobre o 7-1 não consegue capturar completamente porque é mais difícil de medir do que gols e estatísticas. O 7-1 foi o espelho de tudo que havia dado errado no futebol brasileiro nos anos anteriores. A dependência excessiva de um único jogador que, quando caiu lesionado, deixou um vazio que nenhum outro conseguia preencher. A fragilidade defensiva que havia sido tolerada porque o ataque sempre resolvia. A ausência de uma identidade tática clara que desse ao time uma forma de funcionar mesmo quando as coisas iam mal. A falta de jogadores com a mentalidade necessária para reagir quando a pressão chegava ao nível mais alto possível. Nada disso surgiu no dia 8 de julho. Tudo isso já estava lá, visível para quem quisesse ver. O 7-1 apenas colocou uma luz muito forte em cima de problemas que o Brasil havia preferido
não enxergar, porque enquanto havia talento suficiente para vencer os problemas, podiam ser ignorados. E é aqui que a história fica ainda mais surpreendente. Nos anos seguintes, o Brasil trocou de técnicos, trocou de sistemas, discutiu a identidade do futebol brasileiro em congressos, em programas de televisão, em mesas de bar em todo o país. Mas as Copas de 2018 e 2022 mostraram que a lição do 7-1 não havia sido completamente aprendida. O Brasil continuou chegando com grandes jogadores e saindo cedo. Continuou dependendo de um único camisa 10 para criar. Continuou sendo eliminado antes de chegar onde precisava chegar. O 7-1 foi um grito de alerta que o futebol brasileiro ouviu, sentiu profundamente e depois preferiu esquecer em vez de usar como ponto de partida para uma transformação real e definitiva. Mas existe uma geração de jogadores que não esqueceu. Vinícius Júnior tinha apenas 12 anos naquele dia de julho de 2014. Estava começando a chamar atenção no Flamengo, mas ainda era uma criança. Rodrigo tinha 13 anos. Estevão nem havia chegado à adolescência. Esses meninos cresceram com aquelas imagens gravadas na memória. Cresceram em academias de futebol onde o 7-1 era uma referência constante. Um lembrete permanente de até onde a humilhação podia chegar quando um time não estava preparado para o momento. Cresceram querendo provar que o Brasil era capaz de algo completamente diferente. Em 2026, eles vão ter a chance de responder ao 7-1 da única forma que o futebol aceita como resposta verdadeira dentro de campo, com a bola nos pés. E com tudo que tem dentro de si, o Brasil está esperando há 12 anos por essa resposta, e o mundo inteiro vai estar assistindo.